de volta com o Educador em Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de terapias holísticas, terapia energética, aqui com a Andréa Carla Morandini. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigada a você pelo convite. Bom, eu sempre começo, com essa questão, terapias holísticas ou a terapia energética, como você gosta de falar, Para quem nunca teve contato, o que é? Bom, normalmente todos os tratamentos alopáticos ou até os tratamentos mais convencionais que a gente chama, eles tratam a doença ou eles tratam uma parte do ser, E o ser humano nada mais é do que um pequeno universo. Nós somos formados pela parte física, pela parte mental, pela parte emocional, E a energética também e a alma, para aqueles que acreditam na alma, E então a terapia holística, ela tenta compreender o todo, ela tenta te tratar como um todo e principalmente achar a causa dos problemas e para que os sintomas sejam aliviados como consequência e não como o objetivo único. Perfeito. Vai mais na causa do que na ação específica que Exato, está incomodando. Exatamente. Perfeito. E quando se fala aí de energia, também tem aquela questão, Olha o que é, como funciona, mas a gente acaba vendo na prática a questão, como ar, A gente não vê, mas é só respirar fundo que você percebe que ele está ali, você lembra dele, Só tem uma faltazinha de ar que você percebe como é importante. Do mesmo modo a energia, Até a própria ação que nós estamos realizando aqui, com a transmissão de um programa televisivo, Olha, são ondas de rádio que estão chegando à sua casa, a gente não vê, mas está o sinalzinho lá. Exatamente. Com as energias é a mesma coisa. A mesma coisa, exatamente. O que acontece? Tudo é frequência, não é? Como você falou das ondas do rádio, das ondas da TV, as cores, As cores são frequências diferentes que nossos olhos percebem, e enviam para o nosso cérebro. Ou seja, cada cor tem uma frequência, cada som tem uma frequência. E então é dentro disso que a cura acontece, que os tratamentos acontecem. Por exemplo, a acupuntura, A acupuntura se baseia num sistema de meridianos que são caminhos pré-determinados, descobertos pelos chineses há milhares de anos, e existe dentro desses canais o Qi, que é a energia vital. Então ele trabalha como? Para equilibrar o Qi. Sendo que ao longo desses muitos anos, eles foram descobrindo aonde estavam esses canais, qual era o caminho deles e de que maneira determinados pontos tinham influência melhor ou menor no tratamento, no equilíbrio dessa energia chamada Qi. De uma outra forma também, por exemplo, o Reiki. O Reiki é uma das terapias, eu acredito, minha percepção é de que é uma das terapias energéticas mais conhecidas. E ela também foi descoberta, entre aspas, e desenvolvida por um japonês há muitos anos atrás também, que trabalha com outro tipo de energia que é canalizada pelas mãos, são tratamentos energéticos canalizados pelas mãos. A energia, por exemplo, os chineses se utilizam de uma série de ferramentas para equilibrar o Qi fisicamente, como agulhas, as ventosas, o próprio shiatsu, doin, mocha-bustão. Tem uma série de coisas que são utilizadas para isso. Não são necessárias apenas a manipulação física. Também você consegue atingir isso de uma maneira mais sutil com as próprias mãos, por exemplo. Perfeito. Que é uma excelente ferramenta de canalização de mão, de energia. Amanda, perguntando a respeito do seu interesse, Como é que você se interessou por esse tipo de ação e como é que começou não só a prática pessoal, mas a adquirir o conhecimento para a atividade? Bom, eu acredito, também por experiência própria, que todo terapeuta, num primeiro momento, numa primeira instância, é paciente. Eu sempre fui muito interessada por filosofia, metafísica e tratamentos não convencionais ou
alternativos, como se diz, por interesse pessoal, que era leve, era algo sem um foco. Mas até que eu tive um momento na minha vida que eu tive uma depressão muito profunda e desenvolvi uma síndrome do pânico. Então eu morava em Londres, voltei de Londres para Batatais, morar na casa dos meus pais para me tratar. E nesse momento eu falei, eu preciso reunir tudo que eu sei, todas as minhas forças, e o que eu não sei eu vou buscar, né, para eu me curar. E foi aí que eu comecei a ir fundo nesses assuntos. Ainda não como terapeuta, mas como paciente. Eu fui buscar na homeopatia, no Doin, na acupuntura, na yoga, no Tai Chi Chuan, maneiras, além do tratamento, né, psiquiátrico e terapêutico, de terapias psicoanalíticas, eu fui buscar outras formas de me preencher energeticamente e de me recuperar. E eu senti que isso fez com que a minha recuperação e a minha cura fossem muito mais eficazes e muito mais profundas. E a partir daí eu nunca mais parei de procurar, né? Eu continuei buscando, estudando e me interessando, até que, quando eu fiz um primeiro curso que eu poderia ser terapeuta, eu não comecei como terapeuta de cara, eu comecei praticando. Eu gosto muito de botar a mão na massa quando eu aprendo alguma coisa, né? Eu gosto muito de realmente praticar ao máximo que eu possa, né? E então eu comecei a fazer em amigos, em parentes, em família, nos meus animais, né? Plantas, porque tudo é possível, tá tudo vibrando, é tudo vivo e tudo está exposto a essa frequência, a essas energias. E a partir daí começaram a aparecer pessoas que, você não pode fazer na minha mãe, ou eu tenho uma amiga, ou eu tenho, né, uma vizinha que tem uma dor frequente ou crônica. E a partir daí, então, foi foi um caminhar para me tornar terapeuta. Então eu acredito que tudo começa no seu interesse pessoal, na sua busca pessoal de espiritualidade, de uma vida mais equilibrada e mais integrada, né? Porque a nossa vida hoje é muito separada, a gente compartimentaliza demais. Sem dúvida. Nessa integração eu acho que acaba sendo, buscando essas terapias, elas colam a gente de volta. E o Renato coloca uma coisa interessante também, né? Que quando se fala de terapias holísticas ou energéticas, tem inúmeras, né? E também tem essa questão do encontro com as terapias que te preenchem. Exato, concordo. Eu estava pensando nisso mesmo esses dias, né? Porque eu tenho amigos e colegas que fazem um sem número de cursos. Hoje em dia existem muitas possibilidades. Existe as barras Access, tem a Theta Healing, tem o Reiki, né? Que é milenar também. Existe um sem número de terapias. Eu, no caso, busquei 2 terapias, assim, que acabei sendo levada para isso, por uma série de coincidências, e eu trato com 2 terapias que não são tão conhecidas assim, mas o que eu acredito é que todas elas têm uma linguagem em comum, têm um campo em comum, que é tratar o ser humano como um todo e buscar a origem das causas, as causas dos efeitos, né? A origem, a causa, seja lá onde ela estiver, né? E então eu acredito assim, que às vezes, alguém me indicou um terapeuta assim, eu fui, gostei, sinto que dá resultado, né? Eu acredito que tenha muito também da oportunidade que as pessoas têm desse acesso, mas ao mesmo tempo todas elas têm essa linguagem em comum, que é tratar o ser como um todo, te reequilibrar e te reintegrar ao seu verdadeiro eu, ao seu verdadeiro ser holístico, total. E uma coisa que você coloca também que é interessante, né, e que a Fabiola destaca aqui, que é essa questão com plantas e animais, né, e de se ver o resultado e de entender que essas terapias vão muito além do acreditar, né, porque muitas vezes se falava isso, né, a pessoa precisa crer, né, e um bicho ou uma planta, né, não é por esse aspecto que a coisa faz efeito. Eu acredito sim.
a homeopatia até hoje, né, não foi aceita ou comprovada cientificamente, então não é aceita por muitos médicos ou por muitas pessoas por isso. O que acontece é que é um parâmetro totalmente diferente de um laboratório. Então, se você tentar comprovar isso dentro de um laboratório, da homeopatia, por exemplo, você está usando 2 pesos e 2 medidas para tentar comparar coisas que não têm comparação, né? Então, eu acredito que a medicina vibracional, ela, na verdade, já se vê muito resultado, mas a ciência, ela ainda não fez um link direto, ela não tem um link direto do tipo comprovadamente. Existem, naturalmente, comprovações de que a música cura, porque a música é som, né? O som cura, os sons, as frequências de som curam, as cores curam, mas ainda assim, ainda tem um gap, ainda tem um abismo, eu acho, que aos poucos está sendo preenchido entre as pessoas que precisam da ciência para comprovar isso e as pessoas que se permitem sentir e acreditar nos próprios resultados. De fato, a mesma coisa como os florais, né, ou as outras terapias. As plantas não raciocinam, elas sentem, mas não raciocinam. Os animais, idem. E as crianças também, elas não têm esses conflitos, os paradigmas que a gente tem e que nos limitam muitas vezes a escolher ou não uma terapia como essa. No entanto, os resultados são visíveis, né? Com os animais, com as plantas, com as crianças. E aí fica a pergunta, né? É autossugestão? Não, uma planta não se autossugestiona, nem um animal, né? Talvez a criança indiretamente, mas eu acredito que hoje em dia já exista muita abertura para as pessoas se darem uma chance, pelo menos. Aquelas pessoas que só usam o racional, elas vão ficar no racional. Só o racional vai convencê-las de algo assim. Mas eu acredito que hoje as pessoas estão muito mais abertas a experimentar e terem essa conclusão por si próprias. Bom, vamos conhecer um pouco das suas, né? Das suas escolhas. Falar um pouquinho. Eu queria que você explicasse a primeira aí. Vamos deixar a sua opção. A primeira terapia que eu trabalho, quer dizer, uma das, não primeira, né? Mas a que eu vou falar primeiro é o Acutonics. O Acutonics, ele é o quê? São diapasões. Para quem não sabe o que é um diapasão, é um instrumento que, num primeiro momento, ele foi usado e ainda para música. Isso, ele seria um garfo, né? Em inglês chama tuning forks, que é o garfo de afinação, sem essa parte aqui, e ele dá a nota Lá. Então, para afinar um instrumento musical, ele era usado dessa forma. No entanto, umas americanas pensaram o seguinte: como é que a gente poderia fazer para usar o mesmo diapasão, só que com outras frequências vibratórias, né? E aí elas desenvolveram um sistema que é chamado Acutonics, que é patenteado por elas, que tem vários grupos, vários sets de diapasões, né? E como é que ele é usado? Esse diapasão, ele tem o som do Om, que é o som universal. Para quem gosta de mantra, de yoga, né, e de meditação, sabe que o Om é o chamado de som universal, o som primordial, aquele que deu origem a tudo. Ou seja, o som deu origem a tudo, né? Então, como é que você trata? Tem 2 maneiras de tratar com o Acutonics. Primeiro, você vibra, né? Você estimula, né, batendo aqui nessa borracha ou uma outra que você pode colocar aqui na perna, que é mais prática, e ele está emitindo um som, ele está vibrando, né, ele está emitindo um som nesse momento e não só o som como a vibração. Você pode usar, a gente se utiliza dos mesmos meridianos, do mesmo sistema chinês de meridianos, né, da acupuntura. E os indianos também usam o mesmo, os tibetanos, na verdade, são os mesmos, né? E você usa colocando, por exemplo, os cabinhos nos pontos, né? E você faz um protocolo dos pontos básicos, que são os pontos vitais, chamados pontos vitais, os órgãos vitais, né? E você equilibra esses órgãos vitais. Ou você também, digamos que você tem uma área
ferida, com um ferimento grande, uma queimadura, um corte, uma cicatrização difícil, você não precisa encostar na pele, você não precisa usar o cabo, você pode usar as próprias hastes. Porque a vibração, né, do som, ela se propaga pela água, nosso corpo é predominantemente de água, ou pelo ar também. Ela vai acabar encontrando a pele, né, a água, e vai acabar entrando ali. Dessa forma, você pode tratar áreas grandes que não se pode encostar, ou mesmo se tem muita gente que é avessa ao toque, não gosta do toque, não gosta de ser, né, tocado por nada, nem mesmo por um objeto. E dentro disso, você consegue trabalhar das duas formas a parte energética. Você vai equilibrar esses meridianos, equilibrar esses órgãos, e depois de feito o protocolo, você passa para uma segunda parte, que é adicionar pontos das queixas das pessoas. Digamos que há uma pressão alta, ou dor muscular, ou inflamação em algum tendão, algum músculo. Você vai acrescentando pontos à medida do tratamento. Né? Então essa é uma maneira. E é claro que essa energia ela não está tratando só o corpo físico. Ela está tratando a parte emocional e a parte energética também. Porque, como você coloca, né, olha, o diapasão que vai te auxiliar a afinar o instrumento está ajudando a afinar o seu corpo. Afinar o corpo. Exatamente. Né? E é interessante pensar nisso, né? Porque quando a gente pensa na vibração sonora, né, não sei se todas as pessoas já tiveram possibilidade de testar isso, né? Ou já viram em vídeos na internet, né? Olha, você tem uma caixa de som, um fio de água, né? Como a vibração interfere nesse líquido, né? Como muitas vezes a gente está com uma caixa de som ao lado de uma piscina e você vê a vibração do som na água, né? É o mesmo, né? E muitas vezes a gente não se permite sentir o som, né? Aquela coisa assim, eu não estou ouvindo, estou próximo de uma caixa de som que você sente Exatamente. na pele, né? Exatamente. Tem toda essa ação. Muitas vezes a gente usa erroneamente, né? Mas desse fato, da maneira que você coloca tão bem explicado aí, de uma maneira equilibrada e para trazer esse equilíbrio, né? Exato. E, na verdade, existem várias frequências, né? Esse daqui está calibrado com o ON, e nós temos outras frequências que já tinham sido, a ideia delas foi além, né? Não foi só de calibrar os diapasões com frequências curativas, mas com frequências que já são medidas pela NASA, por exemplo, a frequência da Terra girando. E de que maneira que essa frequência poderia vir a trazer uma cura, né? Aí é que é o mistério da coisa, aí que é a grande coisa. Como que uma frequência calibrada aqui pode trazer equilíbrio para o corpo? Porque elas foram além, elas viram elas conseguiram vislumbrar e sentir e pesquisar energeticamente de que maneira que isso poderia influenciar no nosso corpo. O chinês usa a agulha, ele vai sedar aquele ponto, ou ele vai estimular aquele ponto, ou ele vai simplesmente equilibrar. Né? Elas descobriram que diferentes frequências poderiam fazer o mesmo papel das agulhas ou dos outros tratamentos, ou seja, estimular, sedar ou equilibrar. Né? Nós temos aqui, por exemplo, a frequência da Terra, ela é altamente regeneradora. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava tratando de um cachorro nosso que levou uma mordida do outro muito profunda, ele está com várias dilacerações. Então a gente usa primeiro o zodíaco, que é uma frequência média entre vários planetas. Esse daqui ele vai dispersar. Então ali tem uma energia, tem pus, tem vários tipos, né? Tem muito calor, tal. Isso aqui ele vai dispersar. Depois eu uso o Terra-dia, que é a frequência da Terra em um dia, para regenerar a pele. E é engraçado porque nessa hora você sente repuxos, dá um certo incômodo, não uma dor, mas um incômodo, porque você sente realmente que a pele está regenerando. E por último, a Lua, né, essa daqui é a Lua nova, que com sua frequência vai injetar energia nova. E se você não sabe o que usar exatamente naquele ponto, você vai usar simplesmente o ON para equilibrar. Parece papo de doido, Luciano, mas é incrível o tanto que o som e a vibração são curativos. A gente ainda vai descobrir muito sobre isso, eu acho. Bom, você mostrou os instrumentos aí no último bloco, né?
E vamos falar um pouquinho da aplicabilidade, né? Quais são os benefícios da terapia? Tá, ok. Num primeiro momento, essa energia do nosso corpo, do nosso intelecto, nossa energia física e mental, ela é reposta. Então você vai colocar a casa em dia, né? Vai colocar as coisas em dia. Você vai repondo essa energia e reequilibrando o seu organismo. Um organismo equilibrado, né? Ele tende a entrar numa homeostase, ou seja, ele vai naturalmente, a sua pressão vai abaixar ou aumentar se ela for muito baixa, os seus índices de estresse, de cortisol que aumenta, né? Da adrenalina, tal, tudo isso vai se equilibrando. E também a sua parte emocional, por exemplo, o seu sono melhora, principalmente muita gente que sofre de insônia sempre fala, nossa, como tem melhorado, a minha qualidade do sono tem melhorado, eu durmo mais profundamente, eu preciso de menos horas de sono, o seu humor, dores crônicas, irritabilidade, ansiedade, tudo isso tende a se equilibrar. Né? E também muita gente com dores, por exemplo, fibromialgia ou dores sem explicação científica, a pessoa faz um monte de scanner e procura e não acha nada. Ou indicações específicas de patologias específicas. É claro que o tratamento da pessoa continua. Não existe nenhum tipo de, eu vou suspender o meu tratamento para fazer isso. Não. Isso é um acelerador, é um catalisador. Isso vem só para somar. Né? Jamais a pessoa, eu vou dizer, seria uma irresponsabilidade tremenda, dizer você vai parar o seu tratamento para substituir. Ele não é substituição de nada. Ele vem para somar, ele vem para acelerar o seu processo de cura. E a Regina coloca uma coisa interessante também, né? Que muitas vezes as pessoas procuram as terapias alternativas, energéticas, depois de esgotada as outras possibilidades. E pouco, também como qualquer coisa em saúde, como preventivo, que pode ser utilizado. Exatamente. Não, pode e deve, né? Na verdade, faz parte da nossa cultura tratar a doença, principalmente quando ela já está num estágio avançado. Realmente, a prevenção é manter o nosso tanque energético cheio. Né? A gente poderia fazer isso de várias formas. Respiração correta, qualquer tipo de terapia, de exercício que integre mente e corpo, como o tai chi, a yoga e coisas afins, meditação, alimentação correta, exercício físico, água, assim, líquidos abundantemente, né? Mas a gente não faz exatamente tudo isso. Então, o que você pode fazer? Uma terapia como essa vai te ajudar nesse tempo e nessa falta de tempo, de disponibilidade que a gente não faz o que deveria ser feito. Né? Uma mãozinha para ser mais saudável. Nós falamos da primeira, né, com todos os aparatos. Né? Vamos falar da segunda. Tá, ok. A segunda terapia com a qual eu trabalho se chama TISI, Terapia de Integração Somato-Emocional. Na verdade, ela foi desenvolvida por um suíço, o Roberto De Lorenzi, que por um acaso mora em Ribeirão Preto hoje e continua dando os cursos de formação lá no Instituto Manipura, para quem quiser fazer, tal, chama manipura.com.br. Vocês vão achar os cursos e também talvez tratamentos por lá, né? E o Roberto, durante muitos anos, quando ele morava ainda na Suíça, ele estudou muitos tipos de terapia, e uma terapia que é muito referenciada na Europa chama-se crânio sacral. Ela trata os traumas que o nosso corpo registra. Na verdade, o nosso corpo registra tudo, as coisas boas e as ruins. E todos os traumas, todos os sustos, todos os medos que a gente passa estão registrados no corpo. E o Roberto pegou a crânio sacral como base, mas ele foi além. Ele falou assim, eu não vou ficar só na busca desses registros e no tratamento desses registros, desses traumas, medos, fobias. Eu vou além, eu vou achar um jeito de acessar a alma da pessoa,
para saber o que ela precisa, como é que vai ser esse tratamento, né? Então ele chama também da terapia da alma. Ele falou assim, eu tinha que dar um nome bonito para patentear, mas o que eu sinto é que é a terapia da alma. Então você conversa com a pessoa na sua intuição, na sua formação, né? Você acessa a pessoa, não só o físico dela, a parte física, mas a alma. Onde é que estão esses medos? De onde eles vêm? Né? Como é que a gente pode desbloquear, tratar, limpar energeticamente isso? Nem sempre é uma tarefa fácil. Nem sempre é um alfinete, às vezes é uma cebola, e isso vai sendo feito aos poucos. Mas então essa é a TISE que trabalha basicamente com esse acesso aos registros que a pessoa tem. Perfeito. E a Natália aqui perguntando como é que é aplicada a técnica, né? Existem equipamentos, como é desenvolvido? Certo. Bom, o Acutonics é aplicado com esses diapasões, né? Esse kit de diapasões. E a TISE é simplesmente, ou não tão simplesmente assim, com as mãos, né? Você vai sentir ao longo da fáscia, que é uma membrana que permeia todo o nosso corpo. E o registro, ela é uma ótima fonte para saber onde estão esses registros. Ou simplesmente com um toque muito leve, né, o toque de 5 gramas, como diz o Brinco Roberto, né, um toque muito leve, em que você acessa energeticamente a pessoa e não necessariamente manipula-se por aí. Muitas vezes esse toque é feito de alma para alma mesmo, né? Não necessariamente o toque é vital para isso, mas para facilitar essa aproximação, são toques leves, onde geralmente a fáscia diz para a gente ir, esses registros estão. Então as mãos, o coração e a alma são as principais ferramentas desse tratamento. E que exige também essa questão de desenvolver um apuro e uma sensibilidade para isso. Sim. Quanto mais interiorizado, quanto mais integrado consigo mesmo, mais a sua intuição fala alto, né? E mais parece que você é levado justamente aí energeticamente para esses pontos de estrangulamento, onde estão essas questões a serem tratadas. Carlos Eduardo perguntando aqui se tem alguma ligação com o Reiki. Olha, quando a pessoa me pergunta como é, eu falo assim, você conhece o Reiki? O Reiki como referência, né? Porque o Reiki, ele vai te reabastecer. Ele não vai buscar de dentro para fora, ele vai colocar de fora para dentro. É maravilhoso, eu tenho um respeito absolutamente gigante pelo Reiki. É uma terapia assim fantástica e que beneficia a todos indistintamente. Mas é diferente, porque o Reiki, ele não vai assim atrás do que você está trazendo. Ele vai te colocar uma energia, ele vai te repor dessa energia, mas ele não vai tratar onde está a causa. Mais uma vez, a questão, né, de buscar a causa. Então ela se diferencia essencialmente por aí. Perfeito. Se você fosse um veículo, o Reiki seria o abastecimento do combustível, e nesse caso a outra técnica que você está falando é o mecânico. Exatamente, o mecânico. Perfeito. André, eu quero agradecer imensamente a participação conosco, né? Já fica o convite para um próximo programa, por favor, tem muito assunto a ser tratado. E eu encerro com a pergunta da Ludmila, da Carla e da Ana Lúcia, né? De onde você atende, como conhecer mais seu trabalho. Tá. Bom, como eu estou retornando a Batatais agora, eu atendo em domicílio, eu vou até a casa da pessoa, eu levo a minha maca, que é mais fácil para eu trabalhar, e tem 2 clínicas que estão me dando apoio agora, que eu também vou começar a trabalhar lá. Uma é a clínica de fisioterapia, da Adriana Batistella, e a outra é a clínica Somates, da Valéria. Nesses 2 locais eu também vou passar a atender para facilitar o local, né? Porque muitas vezes as pessoas não querem ser atendidas na casa delas. Perfeito. E para entrar em contato com você, tem alguma rede social, telefone? Tem o meu WhatsApp por hora, 16 9 81 16 8908. Pode repetir? Pois não, 16 9 81 16 8908. Maravilha. Obrigado. Obrigada a vocês, obrigada a todos.